pessoal, tudo bem com você? Eu me chamo Matheus Fernandes e agora eu tô em dúvida se eu usei a conjugação correta nessa saudação. Nessa saudação. Ah, começou errado. Já não, comecei completamente errado, porque eu disse, oba pessoal, tudo bem com você? Seria no plural ou no singular, porque No pessoal, plural, tudo bem com pessoal, vocês. Então todos vocês sejam Porque assim, o pessoal bem-vindos. arruma de gente. Não, É verdade. muita gente, cara. Exato. É isso. Todos vocês, nossos amigos, um abraço a todos. Eu me chamo Matheus Fernandes. Hoje estou de listrado, uma das minhas camisas favoritas e que vocês obviamente já conhecem, porque o meu guarda-roupa é muito limitado. E aqui ao meu lado, de verde... Jovesi Júnior. Estou aqui, o meu amigo Matheus, para mais um Dom Pode, o podcast católico da vida ordinária. Fez bem ele lembrar que eu tô de verde. Vi dizer, Olha mas só. línguas comentam. E quando eu uso essa camisa é porque o convidado Olha convidada só. é a nível. Aí sim. Não desmerecendo os outros convidados, porque, nossa, não quer dizer Agora, que o povo comenta. Todo mundo Não vai quer voltar no seu dizer que seja episódio pra ver verdade. qual era a camisa que tu tava pra saber se... Exatamente, o povo vai olhar, vai selecionar, né? Os melhores episódios, eu tô com essa camisa. O povo diz, né? Mas, meu povo, se inscreve no canal. Eu sou o chato desse podcast, porque eu não perco a oportunidade de pedir pra você se inscrever, deixar seu comentário, né? Importante. Nossa, como eu esperei. Pensei que iam juntos, não foram. Olha Mas só. chegou o momento. Será se vem junto? Assiste um episódio atrás do outro, não vai funcionar. Do mesmo jeito, né? Então é isso. Deixe seu comentário, comente, manda no grupo da família, no grupo da comunidade. Olha Manda. só, todos os xalomitas aí. Exato. Faz um grupo, manda e sai do grupo. Mas faça a sua parte. A evangelização depende da sua criatividade. É isso. Então é isso, meu povo. Matheus Fernandes, quem tá com a gente hoje? Hoje conosco, que já esteve aqui por osmose, Tatiane Maia, salva de palmas! Obrigada. Bem-vinda, Tati. Obrigada. Que bom alegria e que recebê-la. honra estar aqui, viu? Olha só. Ai, que bom, Tá vendo? recebê-la. Desde quando o Felipe veio, a gente ficava, pô, a gente devia ter trazido os dois, né? Mas Deus, como diz a história, Deus proveu, né? Deus providenciou essa vinda. A gente gosta mais de tiro cadenciado. A gente não gosta daquela munição dupla, né? A gente vai, né, dando... A gente aprendeu essa expressão... Doses homeopáticas, as doses homeopáticas é porque as pessoas não podem suspeitar, Tati, assim, que a gente tem um carinho especial pelo Shalom. É. Apesar da gente ter. A gente vai espaçando assim os convidados. O pessoal não fica, ai, o Dom pode dizer, chama o Shalom. Não chama todo mundo. Você já veio aqui. Mas a gente gosta do Shalom. Fazer o quê? Bom. É isso. Tatiane é casada com Felipe Diniz, mãe do João Gabriel e da Catarina. Certo? E missionária da comunidade de vida na comunidade católica Shalom. Muito bem-vinda, Tati. Obrigada. Eu tô quase arrependida de ter vindo, porque dá vontade de ficar só assistindo vocês. Vocês são muito bons. Vocês já se entrevistaram? Não devia ser muito legal isso. Na verdade, onde eu vou dar esse spoiler? Já. Mas esse episódio não saiu. Não saiu, é verdade. Sobe a hashtag, libera o Porque episódio. Eu tenho certeza que todo mundo que vem pra cá tem essa vontade. Vocês começam a falar, você fala, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Assim, eles são muito bons. Eu não tenho vontade de estar aqui, eu tenho vontade de só assistir os dois. Né, com certeza o convidado que a gente traz tem muito mais conteúdo do que a gente, porque, Ave Maria, aqui são dois orelhas secas. Exato. Mas Todo mundo já sabe. pelo menos a gente traz gente que presta. Aí a gente vai equilibrar, né? Então, Tati, a gente sempre começa com a pergunta, assim, que é tradicional aqui no podcast, que é como é que começa a história da pessoa com Deus? Como é que começa a história da Tatiane com Deus? Quando foi que a Tati se viu como católica? Qual foi a experiência aí? Foi pequenininha? Já foi adolescente? Já foi adulta? Como é que foi essa? Como é que começa a tua história? Essa pergunta é complicada, porque cada vez que uma pessoa me faz uma pergunta dessa, eu lembro de uma coisa diferente, entendeu? Eu Não sei se como acontece isso com vocês, mas eu lembro, poxa, não é justo eu falar que foi naquela data, porque antes eu tive uma experiência com Deus naquele dia. Então, assim, quando você me perguntou isso, hoje, a primeira coisa que eu me lembrei foi do meu pai. Dos meus pais, né? Mas especificamente do meu pai, porque quando eu era pequena, ele conta, e eu me lembro de algumas coisas, né? Mas ele conta que
durante as missas, eu ficava ali correndo, né, pela igreja, brincando, eles ali tentando me controlar, me seduzir pra missa. Mas teve um determinado dia que, naturalmente, um padre muito, assim, de uma homilia realmente muito profunda lá em Belo Horizonte, começou a homilia e eu parei de brincar, parei de correr e fiquei, né, com os pezinhos assim, me levantando, né, para poder ver o padre, e fiquei durante toda a homilia naquele dia quieta, né? Eu fico imaginando o dia que isso vai acontecer com a Catarina, né? Esperando que isso aconteça. Mas aquele dia eu tive uma experiência com Deus, né? E eu não me lembro do que o padre disse, não me lembro de muita coisa, mas eu me lembro desse dia. Quando meu pai me contou, imediatamente eu me lembrei, né? Então, a gente nunca sabe, né? Assim, as sementes, né, da educação, do que os pais vão ali colocando. Às vezes a gente acha, meu Deus, que besteira, eu tô aqui lutando pra viver essa missa com meu filho, né? Meu Deus, é tão difícil, a gente sai às vezes mais cansada do que, sei lá, de uma guerra, né? Sim, de uma missa com um filho sim. pequeno. Mas pra mim isso fez toda a diferença, né? Isso vale muito a pena. E eu sinto isso na pele hoje, né? Eu tenho uma bebê bebê não, já é uma criança de 2 anos e 8 meses. Mas às vezes é muito sacrificante a missa, né? Mas vale muito a pena. Eu não esqueço disso. E aí, hoje, quando você me perguntou, ali foi uma experiência com Deus, uma das primeiras que eu tive. Depois, claro, eu comecei a participar de grupo de jovens, né? Comecei a me engajar, me aproximava de pessoas que estavam mais engajadas, que foram me influenciando positivamente a participar e tudo. Mas sempre tive... E ali eu fui tendo, sim, experiências com Deus, né? Tudo isso lá em BH. Tudo em Belo Horizonte. E eu tinha no meu coração uma sede que eu não sabia explicar, né? É como se eu tivesse, assim, que saciar aquilo de alguma forma. Eu não sabia como, né? E quando eu tinha, eu acho que de 15 anos, mais ou menos, para 16, eu fui convidada para participar de uma comunidade lá em BH que se chama Nova Aliança. Né? E nessa comunidade eu fui muito bem acolhida, né? Era a comunidade que, inclusive, participava na época o Eros Biondini, tinha a banda Nova Aliança lá, né? Então, os antigos talvez lembrem, né? E aí eu fui muito bem acolhida. No dia ganhei até o sorteio de uma camisa. Caramba, né? olha E tudo. só. E eles têm lá um seminário de vida durante 6 meses, né? E eu fui me aprofundando na fé de uma forma que eu nunca tinha tocado ali naquele lugar, né? Então, eu sou muito grata à comunidade Nova Aliança, porque eu comecei a ter questionamentos, né? Eu comecei a ter, né? Meu Deus, sobre o pecado, né? O que é da vontade de Deus, o que não é. Deus fala conosco, isso é real, Deus fala, né? Então, tudo isso para mim foi uma novidade. Uma outra situação de experiência com Deus também muito forte pra mim foi um tio meu, parte de pai, que ele, do nada a gente disse, porque eu era pequena e a gente não sabe o caminho, né? Mas, do nada, ele se converteu e virou missionário, né? E um missionário casado, né? Eles não podem ter filhos, mas eles vivem uma vida missionária e eles inicialmente não eram de nenhuma comunidade, foram descobrindo um carisma próprio e hoje... tem uma comunidade, né? Só que quando esse tio me visitou, né, eu criança em casa, ele contando as experiências para os meus pais, do que ele vivia, né? Do que Deus dizia para ele, do que ele... Eu ficava assim como criança, como assim Deus diz? Deus fala? Meu Deus, mas esse tio, ele era de outro jeito e agora ele... Caramba, né? Isso na cabeça da criança deve ser um negócio. E eu fiquei assim, para mim foi uma experiência muito forte, né? Esse cara fala com Deus, entendeu? Eu posso falar com Deus. E aí eu lembro que na época eu tava com dificuldade de uma matéria na escola. E eu cheguei e disse, será que ele não tem a solução? Será que Deus não pode dizer a resposta da letra C? E aí eu cheguei, tive uma conversa com ele, né? Falei, aquilo era um sofrimento pra mim, era o meu sofrimento daquele tempo, né? E aí ele disse... Todas as vezes, antes de você começar a estudar, você vai ler Sabedoria 9. E aí eu pegava a Bíblia, olha só, ele me fez um contato com a palavra. Caramba, diferenciada, né? Inicialmente por interesse, mas depois eu descobri a palavra de Deus, né? Sim. Então eu começava a Sabedoria 9, eu, todos os dias, a ponto de decorar, não lembro mais, mas na época eu decorei, né? Imagine uma criança decorou a palavra de Deus. Aí tinha lá, Sabedoria 9, x ao quadrado. Não. Mas aí eu sei que, assim, foi uma experiência de Deus muito forte também, né? E, pra findar, assim, né,
assim, uma coisa que eu me lembro, que eu tive experiência com Deus, foi também em BH. Eu fazia... eu cantava na igreja, na verdade, eu achava que né? Eu era afinada, né? Eu sou afinada. E aí... mas também fui, né, comecei essa vivência ali na igreja, servindo a Deus por uma excelente influência, né? De uma pessoa que me levou, que me disse, Tati, você consegue cantar? E né, foi acreditando em mim. E isso foi me dando, assim, também aquela participação. Eu sou igreja, né? Sim. E aí, nessa época, existia lá em BH a Casa de Arte pela Paz, a Dominus, né? Da banda Dominus. E quem dava aula lá nada mais, nem nada menos do que Davidson Silva, né? Naquele tempo. Caramba! E eu não sabia, não conhecia nada disso, né? Mas eu fui num show, né, da Toca Belô, e lá no final terminou ele cantando o Happy Day, né, e pulando, os toqueiros pulando, e ele cantando, e eu disse, eu parei tudo e disse, meu Deus, o que é isso? O que é isso? Um pedaço do céu, assim, né, um homem cantando com unção, e aquela voz, e aí eu disse, pronto, amanhã eu vou... Pronto, aí no final do show ele disse que ele dava aula de técnica vocal. Aí amanhã eu vou lá, vou me inscrever. Caramba. E aí eu fui me inscrever, e aí começou a minha experiência com a comunidade Shalom, né? Que eu não tinha noção do que ia acontecer comigo, né? Eu tinha tido uma sementinha, assim, do que era a comunidade Shalom, quando eu fui sozinha, também por uma sede de Deus louca, fui sozinha pra Canção Nova. Cheguei eu acho que eu devia ter, sei lá, uns 18 anos, ou um pouco menos, 17. Comprei uma passagem de ônibus e fui pra Canção Nova no PHN, né? E aí assisti tudo aquilo, né? Muito encantada com a Canção Nova, nunca tinha ido, né? E aí conheci os pregadores, porque assistia na TV. Sim. E de repente tinha um pregador, assim... Achei ele tão magrinho, tão assim, sem graça, não conhecia, né? Não via na TV... Eu disse, quer saber? Moisés Azevedo, não conheço esse cara, eu vou passear, né? Vou passear, porque afinal de contas eu já assisti todas as pregações e tudo, nessa hora que eu vou dar uma passeada. Na hora da pregação do Moisés, eu saí do local, né, lá, e fui pra livraria. Só que na livraria, né, não sei como é hoje, mas tinha as TVs na livraria da Canção Nova. E aí, querendo ou não, eu peguei a pregação do Moisés ao vivo, ele falando, né? Com aquela força, com aquele vigor dele. Ele subiu em 2 cadeiras, né? E mostrando que não se podia viver em Deus e no mundo, né? E eu sei que aquilo mexeu tanto comigo que eu voltei pra pregação. E quando eu voltei, ele disse... Não foi ele, foi o Dunga. Disse assim, na época... Deus me diz... Chamaram todos os jovens na frente e disse... Deus me diz que aqui no meio desses jovens existem alguns jovens consagrados a Deus, a uma vida missionária, mas eles ainda não sabem disso. E, graças a Deus, eles filmaram, né? E aí tem uma cena que eles pegam o meu rosto, assim, né? Bem emocionada, sem ter noção do que eles estavam falando. Bem emocionada, porque no fundo eu sabia que aquilo mexia comigo, né? E com aquela carinha de novinha, né? Sem rugas nem manchas e vivendo ali aquele momento. E aí depois, né, pouco tempo depois eu fui para ter essas aulas com o Davidson, muito discreto, né? Muito na dele, assim, e tudo, mas me convidou para um evento da comunidade, que era um evento de músicas seculares selecionadas, né? Exatamente para atrair os jovens. Que legal. Esse evento foi feito numa academia, né? Era numa academia e olha só que interessante, né? Foi toda a comunidade, fez esse evento e tudo, prepararam tudo, decoração e tal. E quando eu cheguei, eu fiquei, assim, absurdamente impressionada com o acolhimento, porque a sensação que eu tinha é que todas as pessoas estavam olhando para mim. Só que eu achava que era porque eu era muito importante, entendeu? Assim, eu não tinha noção de que eu era a única pessoa alcançada por aquela festa. Não foi nenhum jovem diferente daqueles que já tinham Shalom. Eles fizeram aquela festa para acolher as pessoas, era o Shalom Fest. Mas eu era a única jovem
Que não era da obra, no caso. Que era desconhecido, ou seja, realmente todos estavam olhando para mim dizendo, pescamos Pelo menos um. Então, assim, eu me senti muito amada ali, me chamaram para ir para uma missa, no outro dia eu tava na missa chamaram para ajudar numa mudança, no outro dia eu tava ajudando na mudança, e assim, eu fui me envolvendo com a comunidade, e ao mesmo tempo escandalizada, né, me lembro como hoje, que a primeira impressão que eu tive foi o escândalo, né, positivo, porque... uma das primeiras pessoas que eu encontrei me disse assim, eu sou aliança missionária. Eu disse, o que é isso? Não, eu sou consagrada, né? Eu vivo na minha casa com os meus pais, tudo, mas eu dei esse tempo para Deus. Eu vou viver 2 anos aqui em missão e tudo. Marília é o nome dela, nunca me esqueci, mas também nunca mais a encontrei. E aí ela disse, aí eu disse, sim, e quando você voltar? Aí você vai viver de quê? Assim, você deixou o emprego e tudo? Ela, eu tô na providência de Deus, porque Deus me disse que era pra me partir em missão e quando eu voltar eu vou ter que reconstruir minha vida. Eu disse, você só pode ser louca. Porque aqueles ali que são da comunidade de vida, pelo menos eles já deram tudo mesmo, eles já estão lá dentro. Sim. Agora já foi, já era. Eles vão ter que... Agora você, da comunidade você aliança. Tem que... Você nem... Não é chamada isso, você vem passar um tempo e volta. Então, aquilo ali me deixou muito encantada, né? E aí, eu tive uma experiência muito forte, né? Através dessa evangelização. Fui conhecendo os missionários, fui me aproximando, né? E tendo ali... Olhando para a comunidade de vida, tinha medo de me aproximar, né? Porque eu era noiva, fazia faculdade... E eu olhava e dizia assim, meu Deus, é maravilhoso o que eles vivem, mas Deus me livre. Né? Mas Deus me livre, né? Sempre essa. E fiz um caminho achando que Deus me chamava a comunidade de aliança. Isso mais pra frente, né? Entrei no vocacional da comunidade sem ter noção do que eu tava fazendo lá. Achava que era um grupo, assim, de pessoas que, sei lá, queriam descobrir se eram chamadas a serem médicas ou... A serem vocação, entendeu? Sim, vocação, pra mim, era uma coisa muito ampla, né? Tu entrou no vocacional com esse entendimento mais noção. Amplo de vocação. Era assim, mesmo. Hobby, no vocacional, hobby, sim. Qual é o seu hobby? Ver novela. Era assim, meu. Era sem noção nenhuma. Caramba. Aquela pessoa mesmo assim que, né? Então, assim, eu tinha sede de profundidade, né? E, ao mesmo tempo, muito verdadeira, o tempo todo, né? Muito verdadeira. Vivia uma vida em alguns aspectos dúbia, porque eu vivia uma vida em Deus, mas era muito puxada pelo mundo. Assistia o Cravo e a Rosa. E era muito puxada pelo mundo mesmo, pela vaidade, pelo prazer, pelo poder, pelo ter, né? Na época... Eu estudava fisioterapia na UFMG, mas também fazia trabalho de moda, né? Então, você imagina que esse ambiente, como esse ambiente, né? Eu achava que estava evangelizando, que era uma missão, né? E não estava não, né? E não estava não. E eu lembro que quando eu entrei para a comunidade, que aí é outra história, né? Eu fui dizer lá para a pessoa lá na agência, eu disse assim, olha, eu vou precisar deixar, né? Eu vou sair da agência porque Deus me chama a uma vida missionária e é incoerente eu estar aqui e tudo, né? Aí ela disse, eu sempre percebi que você era diferente das outras. Caramba. Né? E aquilo pra mim eu pensava, isso é bom ou isso é ruim? Não, isso é muito bom, sim, né? Isso é muito bom. Muito bom. E ela disse, vá ser freira, vá. Você vê, né? Vá ser freira, né? E aí, foi uma experiência muito forte. A experiência com a comunidade Shalom, realmente, né? Com Deus, na comunidade Shalom, foi a experiência com carisma. Sim. Eu acho que essa é uma experiência grande com Deus que eu tive e que virou do avesso a minha vida, né? Sim. Virou tudo, as minhas perspectivas mudaram, meus sonhos mudaram. Os sonhos que eu tinha não eram mais os mesmos, né? Tudo, realmente foi uma coisa tão louca, que eu posso dizer assim que foi a minha maior experiência com Deus, que mudou tudo. Quando eu olho pra trás, eu digo, meu Deus, o que Deus fez foi milagroso na minha vida, né? Não foi qualquer coisa. É muito doido, certamente. O quanto Deus faz pelos carismas, né? A gente vê muitas das pessoas que tocam ali no Geração Aleluia. A Thaís mesmo é uma, né? Que chegou... Foi isso do acolhimento mesmo, do carisma. Geração Aleluia é o nosso grupo que a gente participa, sim. né? E aí, do carisma, vai acolhendo as pessoas. E o quanto Deus se utiliza, né? Disso. E o do Shalom é muito... Nossa, vocês são legais. Eu gosto de vocês. Tá? Vocês são carismáticos. Vocês são bem... Olha, carisma faz todo sentido. Agora, ela tava falando um negócio lá do início que eu fiquei imaginando. Enquanto tu tava falando, eu tava ainda lembrando. E tu lá levantando os pezinhos pra ver a missa, né?
dessas experiências, né? Que a gente vai perguntar. Tu tinha quantos anos, mais ou menos? Quando... Talvez uns 4 anos, porque eu me lembro, né? Olha aí. Por aí. Eu fiquei traumatizado esses dias vendo... não sei onde foi que eu vi, acho que foi no Instagram, dizendo que até os 4 anos a criança ainda não tem memória biográfica. Ele não lembra de muita coisa. Então, tudo aquilo que a gente vive até os 4 anos é mais pros pais. Aí eu fiquei, meu irmão, o Davi não vai lembrar de nada disso aqui, cara. Eu fiquei pilhando, mas não acredito, não. Lembra sim. Aí dele não lembrar, que eu perguntar quando ele tinha 18 anos, eu falei, aquele dia lá, 1 ano e 7 meses, que a gente tá jogando, vai ter tem que coisa que a gente lembra, viu? Mas se não lembrar, fica no subconsciente, né? Exato. De certa forma, a gente tá sendo formado, né? Os valores. E o quanto é importante, né? Isso de... Eu vejo o Davizinho hoje, né? A gente leva o Davi na missa e a gente vê os reflexos, né? De tudo que ele vivencia ali, uma coisinha ou outra, a gente vai, olha, isso aqui veio da missa. Né? Com certeza. Coisinhas que vai refletindo. Mas não é o Davi aqui, não. Quando a gente começa a falar deles, não né? Tem como, é um amor muito grande, né? Quando o Felipe esteve aqui com a gente, apesar de ele também estar agora. Verdade, inclusive ele está aqui nos bastidores. Quando ele esteve aqui na sua posição, ele falou como que foi a caminhada dele ali, no discernimento da vocação ao matrimônio e tudo. Agora... do outro lado, né? Da outra bandinha da laranja. Como foi esse discernimento para ti, né? Essa caminhada, esse mover do matrimônio na tua vida? Então, quando eu fiz essa experiência com Deus, que eu entrei na comunidade, eu sempre achei que eu fosse casar mesmo, né? Que eu ia ter meus filhos e tudo. Mas eu tava disposta a tudo depois que eu tive essa experiência, depois que eu entrei na comunidade de vida, né? Especialmente. Eu disse, agora eu realmente não tenho mais noção do que vai acontecer, né? E eu tive uma experiência muito forte com Deus de render tudo a Ele. Render meus afetos, render minha sexualidade, render meus planos, meus desejos. De forma que eu já não tinha mais certeza se eu iria casar, né? E como na vida missionária, existe mesmo esse chamado a ir onde o esposo está, né? O esposo eterno, né? Sim, das núpcias eternas. Então, onde Cristo estiver, eu preciso estar. Então, para onde ele for, eu preciso ir. Então, existe aquele ímpeto, existia e existe ainda, né? Sim. De onde Deus quiser que eu vá, eu vou, né? Seja numa missão tranquila, uma missão agradável, numa cidade linda, ou num lugar que talvez não é tão agradável, a evangelização não é tão fácil, que talvez ocorra risco de vida, né? Então, assim, isso era algo que mexia comigo, né? Claro que medo a gente tem e tudo, mas meu coração tinha esse desejo de estar totalmente disponível. E dentro de mim, o celibato começou a tomar um lugar, né? Eita, quase, Felipe. Foi por pouco, né? Quase, bateu na trave. E aí, o que acontece? O celibato começou a tomar lugar porque o celibatário, ele tem esse coração todo de Deus, né? Inteiro de Deus, que se relaciona com todo mundo, mas sem entregar o seu coração para ninguém, a não ser para Deus. Como nós vamos ser um dia, né? No céu. Exato. E... como na comunidade, né, ali naquela época do postulantado, discipulado, como eu disse para vocês, eu fui pegada assim mesmo por Deus, por misericórdia, e vim com tudo, né? Vim com tudo. Mesmo que os desejos fossem celestes, a carne ainda não tava, né? Sim, certamente. Então, de certa forma, eu fui sendo muito purificada. E essas purificações, o sofrimento, a saudade da família... Gente, eu tinha muita saudade da família. Muita saudade mesmo. Eu lembro que era todo dia, meu caderninho de oração, todos os dias eu falava da família. E todo dia tinha uma gotinha molhada lá, né? Porque era aquela transição pra mim, era muito forte. Era como o corte do cordão umbilical ali, né? E isso foi fazendo com que eu pensasse assim. Eu fui tão purificada nos hábitos que pronto, agora eu posso até ser celibatária. E comecei a desejar isso, né? Pronto, se eu tô aqui, se é isso mesmo, se Deus tá fazendo tudo isso, se Deus tá me apaixonando por Ele, mais do que por todo o resto, por todas as outras pessoas, até pela minha própria família, então eu sou celibatária, né? E fui caminhando nessa convicção, só na esperança de um dia concretizar. Mas o que Deus fez no final das contas? Realmente educou meu coração para amá-lo por primeiro, né? Sim. Nós estamos tentando ainda, né? Claro que isso ainda não estamos nesse processo. Então, né, ele me educou a entrar no processo, certo? A entrar nesse processo. Para que eu amasse de verdade alguém, né? Porque a forma que eu amava ainda era muito egoísta, né? A forma que eu amava ainda era muito
deficiente, né? Então, talvez eu formaria uma família com bases assim na areia, né? Sim. Então, Deus fez com que eu me apaixonasse por Ele, pelas coisas dele, pela vontade dele, para aí depois, né, me abrir para o matrimônio. Só que eu não me abria para o matrimônio, de jeito nenhum, né? Então, o que aconteceu? Deus precisou usar outras vias, né? Por meio da evangelização. Eu tinha outros apostolados na comunidade e, de repente, eu comecei a trabalhar com os jovens. Então, eu não sabia o que fazer direito. Eu fiquei meio desconcertada quando eu recebi esse discernimento. Estava muito acostumada, assim, com os trabalhos um pouco mais burocráticos, com o negócio um pouco mais certinho. Mais de bastidor ali, de repente... Entendeu? Entendi. E aí, de repente, eu fui pro projeto de juventude, a Campus, e é dançando com os jovens, e eu disse, meu Deus... E dançar pai, dançar pô, dançar não. E eu era jovem, detalhe, né? Eu era jovem, eu não era... Eu não, né? Mas eu tinha uma postura, assim, mais de velha, né? A juventude espiritual ainda estava começando. Eu super entendo, né? Apesar do nosso bom humor. Eu sou um senhor de 60 anos, num corpo de... Aqui estamos. Pois era, mais ou menos isso. E aí, quando eu comecei a trabalhar com os jovens, a comunidade mesmo me disse, né? Um amigo nosso em comum, que é o Vitinho, que hoje é o Padre Vitor, ele disse, Tati, entre em contato com o Felipe Diniz, que trabalha com os jovens na Missão de Brasília. Foi o conviteiro. Que tem um perfil, né? Eu tava em Curitiba, né, na época. Tem um perfil ali e tudo, acho que vocês podem trocar umas ideias e tudo, partilhar, vai iluminar. Só que eu já tinha morado na mesma casa de missão que o Felipe, então eu conheci ele. Poxa, o Felipe, né? A gente tinha muita afinidade. Vocês já se conheciam, tipo... Já, em 2011 legal. Nós moramos na mesma casa de missão em Mossoró, né? Isso foi em 2014 já. E a gente tinha perdido contato e tudo. E aí, só que a gente tinha muita afinidade mesmo, né? Foi no meu segundo ano de postulantado. E eu sei que nessa fase eu liguei pra ele e tudo, e a gente teve uma conversa muito legal e tudo. E a gente conversava sempre. E ele falando sobre as ideias de evangelização, sobre os acampamentos, sobre tudo. E a alegria dele, o amor dele pelos jovens. Comecei assim que legal, né? Olha, quem sabe aqui. Bacana, né? Tudo esse cara legal e tudo. E aí comecei a admirar não só o trabalho dele, como a forma dele falar, né? Tinha um brilho assim nele. A forma dele expressar, né? Tão criativo, tão inspirado por Deus, né? Um homem de oração, né? E tudo. E aí, realmente, eu comecei a me encantar por ele, né? Mesmo fazendo um caminho, estava prestes a tentando ir para um retiro de celibatagem, que se prepara, né? E tudo para discernir. E aí eu sei que eu disse para uma formadora minha, nessa história, eu disse para ela que eu estava traindo o celibato. E ela disse, me mostre a sua aliança do celibato. Eu disse, não tá aqui no coração. Eu tô me preparando para isso. Aí ela disse, ele é uma amizade em Deus, uma amizade assim, casta. Os assuntos de vocês são o quê? Né? Como é essa amizade? É uma amizade casta? Eu disse, sim, é uma amizade casta. Ela, pois se é uma amizade casta, ela vai te lançar para a vontade de Deus. Então, invista nessa amizade. Se for da vontade de Deus que você seja celibatária, essa amizade vai te lançar para o celibato. Caramba! Se não, vai te lançar para o matrimônio, né? Sim. Ou seja, o que Deus quiser. E aí isso me deixou muito livre, né? Palavra sábia, né? E ele realmente me lançou para o matrimônio, né? De tal forma que ele mesmo foi o meu esposo. Mas também, assim, foi interessante, porque logo depois dessa partilha com ela, ele disse assim para mim, você não ia fazer um retiro do celibatário? Eu disse, tô querendo fazer. Ele, faça mesmo, é tão importante, eu fiz e tudo. Aí eu disse, olha, se ele tivesse tão, né, ele realmente me lançou pro celibato. Mas na verdade ele queria mesmo era que eu discernisse. Eu fiquei pensando na coragem dele. Estratégico, não foi, Felipe? Foi estratégico. Aí ele foi também, né, pro retiro de candidatos ao sacerdócio. Graças a Deus não deu nada, né? Mas eu realmente fiz essa experiência, né? E foi através da amizade dele. Nem sempre é assim um discernimento de estado de vida, né? Geralmente a pessoa discerne sozinha, né, ou não. Mas no meu caso, a amizade com ele me ajudou no discernimento, né? Me ajudou no discernimento. Ele não me atraiu, ele não me seduziu pra ele. Ele me seduziu para Deus, né? Porque as partilhas dele me levavam para Deus. As partilhas dele me levavam a rezar. Sabe quando você vai de manhã para rezar com o que a pessoa disse?
ele tava sempre nas minhas pautas, assim, porque sempre o que ele dizia me levava pra oração, me inquietava, sabe? Seja coisas sobre jovens, seja sobre o que ele viveu com Deus, seja sobre alguma coisa que ele percebeu em mim. Então, me levava pra oração. E isso era muito bom. Isso ia confirmando, né? Era bom estar com ele. Aquela amizade cresceu, foi querendo estar mais comprometida, né? Eu brinco que a amizade meio que teve um grifo, né? Sim, sim. Assim, com a caneta marca-texto bem fosforescente, né? E a gente foi tentando se encontrar presencialmente, né? Pra se reconhecer. Eu lembro como se fosse hoje, porque a gente já se conhecia, mas quando eu vi ele de novo presencialmente, eu disse, meu Deus, ele virou um homem. Caramba! Né? Porque a gente era muito, muito jovens. Ele tem assim, barba. Pouco tempo depois, né? Ele realmente tinha... A amizade com Deus amadurece muito a pessoa, né? Sim. Então, ele tinha sido... Ele virou um homem e ele... Um homem maduro, um homem, né, lindo, assim, com todo respeito. Não, ele é bonito, eu digo. Não, a gente diz isso, eu abro a boca pra dizer. Respeita dizer que ele é feio, O porque o cabo, Felipe é bonito. Não tem condição. Não, pelo amor de Deus. Então, mano, nesse momento. Se eu pudesse trocar meu rosto aqui durante esse episódio pelo dele, eu faria. Assim, colocar a cara do Exato. Vai, chat GPT, faz teu nome. E aí eu sei que foi assim, né? Foi crescendo isso. E aí a gente começou a namorar, né? Trilhou esse caminho. Eu não sei se eu não me lembro se ele contou a história do corre, ele contou? Contou! Mas eu quero essa visão de lá. Eu queria exatamente essa visão, porque eu tava reassistindo o episódio pra fazer justamente... Isso é o crossover do filme. O Felipe perguntou isso, é o crossover. Porque ele tava contando um episódio em que vocês, se não me engano, viajaram, fizeram uma viagem, né? A galera viajou. E aí vocês estavam conversando e tava dando uma conversa super legal e tal. E de repente... Até a música ficou... Aquele silêncio. E nesse silêncio teve um episódio curioso. Foi. Como é que foi esse contexto aí, pela tua visão? Na verdade, estávamos num parque belíssimo, né? Belíssimos passarinhos cantando, né? Porque a gente queria ter um momento pra gente conversar, se conhecer, mas a gente não tava namorando ainda. Um momento, né, público e tudo, pra gente se ver. Porque negócio só por telefone, pra namorar, né? Se comprometer. Não, tem que se conhecer, conversar e tudo. E aí, a gente... Foi assim, precisa, né, da química, precisa da atração física, né? Ver se tem aquele uma confirmação, né? Exato. E aí, só que eu sei que a gente conversando e começando a se aproximar e tudo, e realmente assim começou... Ih, rapaz. Ficou difícil, né? Dentro de mim eu disse, eu me conheço. Eu não tenho outra saída, não tem como dialogar, não tem como falar mais nada. Gente, eu não sei explicar. Eu simplesmente saí correndo. Mandou os emotes lá. Eu saí correndo, contei eu acho que foi em voz alta, tenho quase certeza que eu contei em voz alta. Ele falou que foi. Eu contei pra preparar ele, porque poderia ser muito assustador também, né? Se eu tivesse só corrido. De repente ele corre pro outro lado também. Tô assaltando aqui uma coisa de celular. Corre atrás dela de repente. 1, 2, 3. E corri mesmo, valendo, assim, no meio da mata lá, no meio da água. E aí deu tudo certo, né? Foi de Deus, porque tava tudo confirmado, era isso mesmo, a gente tava apaixonado. Olha só. Bora dar os passos pra né, a concretização desse momento. Mas foi assim. E foi incrível, porque depois que eu voltei, né, dessa corrida... a gente tava rindo, a gente começou a rir muito, né, tudo. E a gente foi de ônibus pra lá, pra esse parque. A gente voltou no ônibus, aí ele dizendo, meu Deus, que incrível. Meu Deus, isso é incrível. Eu disse, o quê? Que é incrível? Ele, é incrível, isso é incrível, é possível, sabe? É possível, Caramba, isso é lindo. Que legal, isso é que maravilhoso, legal. meu Deus, é possível viver assim. Aí foi marcante pra gente esse momento, a gente sempre conta, né? Foi massa, Que porque legal. o Felipe tava falando, só te cortando, desculpa. Que foi um episódio interessante, porque ali foi uma dupla sensação, assim, de primeiro... Caramba, não aconteceu aqui o primeiro beijo, mas ao mesmo tempo, olha só o calibre da mulher que conseguiu conter as suas... Porque era visível que tinha ali a química acontecendo. E aí foi esse duplo... essa dupla contemplação, né? De você perceber, caramba, olha só... A potência e o tamanho dos frutos que se pode colher com essa resposta, essa pequena renúncia ali, mas que quem tá num episódio como esse sabe o tamanho que é a renúncia, né?
E os frutos que se colhem a partir de atitudes como essa, né? Quando a gente, de alguma forma, pede a Deus, assim, Deus, eu preciso responder ao teu chamado, me ajuda. E eu corro. E aí eu vou e corro. Assim, tipo... E é interessante, eu vou sublinhar uma coisa que você falava também, que eu achei interessante, eu acho que vale a pena, sobretudo as meninas, porque enquanto te ouvi, passou assim 1 milhão de nomes na minha cabeça, né? De amigas minhas, e que eu queria, com todo o meu coração, que assistissem esse episódio. A dicção vai embora. A dicção vai com Deus. Né? Mas que você falou a respeito da amizade casta, né? Que você recebeu essa palavra muito sábia, né? De que uma amizade casta, ela te empurra para a vontade de Deus. E o mais curioso ainda é que foi a amizade que te levou a amizade com quem você assumiu uma vocação, né? Porque às vezes, talvez, algumas pessoas elas entrem em confusão de, inclusive, se isolar nesse processo de discernimento, né? E, claro, tem aqueles que se isolam e colhem os frutos, e aqueles que se isolam e ficam confusos com como entender a vontade de Deus nessa amizade que eu já reconheço que de alguma maneira é boa, de alguma maneira gera em mim bons frutos, mas ao mesmo tempo, por alguma coisa eu preciso me afastar, porque eu preciso decidir, eu preciso viver aquilo que Deus quer. E o teu processo foi justamente porque a amizade fazia isso, o se aproximar dela te ajudou nesse contexto, né? Parece um não, né? Mas foi um sim, e que foi, assim, na verdade, que nos aproximou mais. Porque se tivesse, vamos dizer que tivesse acontecido, tudo bem, a gente passa por cima, refaz as coisas, né, e tal. Mas, de certa forma, foi assim, você quer o que eu quero, e eu quero o que você quer, né? Exatamente. Então, isso, de certa forma, foi por graça de Deus, né? Porque essas coisas são muito fortes e tem que ser muito rápido, né? Sim, realmente, pra gente decidir. Mas aquilo ali meio que fortaleceu a nossa relação, né? Fortaleceu a nossa... E depois, muitas renúncias por aí vão aparecendo, né? No próprio namoro, um namoro à distância, né? Muitas renúncias aparecem. Depois do namoro vem o matrimônio, né? Sim. No matrimônio... Também as inúmeras renúncias. Numa vida matrimonial, numa vida de paternidade e maternidade, inúmeras renúncias. Então, a gente começa... nas renúncias presentes do hoje, né? Para que a gente consiga viver as próximas e crescendo nisso, né? Isso é um absurdo. Eu te cortei, tu ia comentar alguma coisa? Não. Tá, então a gente tava falando dessas renúncias e desses discernimentos acerca da vontade de Deus para nossa vida, né? A gente começou aqui Essa pergunta é minha ou é tua? Tô na dúvida agora. Não, é sua. É minha, né? É sua. A gente começou aqui, eu acho massa do nosso roteiro, é que a gente pode errar gravando e que as pessoas vão achar super normal, porque a gente é meio doido. Então, o juiz não é 100% a gente não. Isso. Em maio, Tati, a gente dedica o Dom Pod a reunir mulheres que podem dar testemunhos muito legais para ajudar outras mulheres na sua vocação, seja ela qual for, né? E sempre que se fala no tema feminilidade, o ser mulher, talvez até mais que o de masculinidade, que agora, graças a Deus, tem se falado mais, tem se sublinhado mais e se falado sobre o ser homem e tal, mas a gente vai entrar nessa pauta futuramente. O ser mulher sempre causa nas pessoas uma sensação muito... sempre muito... tem muitas vozes falando, né? Muita gente quer conceituar. Vozes boas e vozes nem tão boas assim, né? Às vezes, para algumas meninas, para algumas mulheres, ser mulher é algo que meio que nega a feminilidade segundo o coração de Deus. Para outras, já se vem o ser mulher nessa de aderir plenamente ao plano de Deus. E para outras, elas simplesmente não sabem o que é o plano de Deus ou não, e não sabem o que de fato é bom para elas ou não, né? Aonde se constrói essa identidade feminina, onde elas conseguem encontrar ali a paz no ser, enquanto alma, enquanto filha de Deus, enquanto uma pessoa que está ali no mundo, que está aqui no mundo, aliás. Esse processo feminino foi para ti, em algum momento, uma questão a ser discernida? Ou sempre foi muito pacífico e tal? Mas certamente, acredito que você já recebeu muitas meninas com essas inquietações. Como é que a gente pode ajudar
as meninas e mulheres de hoje a entender esse ser mulher com a maturidade e a sensibilidade que precisa se ter para ir compreendendo as coisas mesmo e amadurecendo essas coisas no coração, guardando essas coisas no coração. E como é que foi esse processo pessoalmente para ti? Então, essa pergunta é tão profunda, né? Porque a gente pode dizer assim, não, nunca tive problema com isso, não. Mas isso não é verdade. É certo que o ser mulher, né? E a feminilidade estão gravados na nossa identidade. Sim. E ponto. Mas a nossa vivência, né? E o nosso pecado vai desfigurando isso, vai distorcendo isso, vai desfigurando isso. E depois a gente volta a tentar se achar, né? A gente fica se procurando de novo, né? Só que no barulho de hoje em dia, onde existe a nossa voz, as nossas feridas, as feridas da nossa história, as nossas experiências, às vezes muito negativas, a voz do mundo, a voz da mídia, né? E tudo isso nos confunde nessa perdição, né? Nesse nos encontrar. Qual é a forma da gente voltar a olhar para dentro de nós mesmos? Quem eu sou? O que é que está gravado na minha identidade? O ser mulher. E não só o ser mulher, mas eu tenho uma identidade própria. O meu ser mulher é diferente de outra mulher. Eu tenho uma missão como mulher própria, né? E uma expressão própria. A gente só consegue voltar a esse ponto, originalmente, olhando para Deus. Não tem outra saída, né? Olhando para Deus, a gente pode se procurar, pode tentar achar referências, né? Referências, às vezes, muito boas que a gente tem, até, sei lá, católicas, sim, até na internet, né? Pessoas que são grandes referências. Em algum momento, essa referência vai se quebrar. E aí a gente se vê perdido de novo. Porque as pessoas não são perfeitas, né? As mulheres não são perfeitas. Por mais que elas estejamos todos numa luta constante, a referência deve ser Deus. Quando a gente olha para Deus, Ele não só nos apresenta quem Ele é, mas Ele nos apresenta quem nós somos e quem Ele nos fez, como Ele nos fez para ser, né? O que Ele pensou em nós quando Ele estava nos fazendo, né? Assim, enfim, se a gente pode usar essas palavras. Sim. Mas isso é muito bonito, do olhar para Deus e se enxergar nisso tudo, né? Porque esse buscar a Deus automaticamente é um buscar a si mesmo, se reconhecer em Deus. É um caminho legal, um caminho e às vezes alguns jovens, ou nós mesmos, eu digo jovens, sim, porque às vezes acontece. Chega pra gente, Tati, mas eu não sei nem como falar, eu não sei como é que eu começo uma oração, como assim Deus vai me apresentar quem eu sou, sabe? E aí às vezes eu passo um exercício, né? Pois agora, todos os dias, pelo menos 1 hora, você vai num lugar onde tem o Santíssimo exposto, vai ficar olhando pra Ele, olhando, contemplando Ele. Não tem como não mudar nada. Não tem como. Se você for todos os dias, pelo menos 1 hora, e ficar só olhando... Se você não sabe dizer, não diga nada. Deixe que Ele te olhe. Não tem como Ele não revelar nada, nem mudar nada. Porque é Deus que está olhando para você. Né? Então, isso... E em todos os casos, isso dá certo. Né? Em todos os casos, isso dá certo. E aí, cada um de nós tem uma determinada mancha aí, né? Na feminilidade, ou na masculinidade, na expressão, na aceitação, né? Às vezes, na forma de se ver, né? Não se achar bonita, às vezes nos excessos, né? Nos excessos eu tenho que ter um corpo perfeito, eu tenho que ter, né, um jeito perfeito, e aí, inclusive, vai tirando aquilo que é próprio da mulher, né? Vai tirando aquilo que é próprio da mulher, a mulher que tem a sua musculatura própria, de repente a mulher tá muito forte, e a mulher que, né, enfim, tem tantas coisas. Tem umas anomalias que vão acontecendo pela nossa busca por nós mesmos, né? Porque as pessoas estão enlouquecidas para saber quem elas são, e aí elas vão tentando, pega uma referência aqui, vai tentando ser igual essa, não deu certo, igual essa, perdidos, né? Então, muitas vezes, nós estamos perdidos quando nós não olhamos para Deus. E assim, com certeza eu tenho, né, na minha história, essa raiz muito forte feminista, né? Eu tenho que ser uma mulher forte, né? Eu tenho que ser uma mulher
uma mulher forte, uma mulher que vence tudo, uma mulher que segura tudo, né? Uma mulher que enfrenta o que for necessário. Mas eu sou fraca. Eu vou cair, eu vou me decepcionar, eu preciso do outro. Eu não me basto, né? O individualismo não pode ser uma resposta de felicidade. Então, tudo isso vai quebrando aquilo que... Tipo, eu quero ser mulher, mas do jeito que eu tô sendo, eu não tô feliz, tá alguma coisa errada, né? Sim. E isso, aos poucos, a gente vai descobrindo, né? A relação com Deus é a grande resposta para tantas coisas na nossa vida, né? Sim, e às vezes a gente, por último, a gente vai recorrer a Deus, quando não tem mais o que fazer, né? Você falou do começo e repetiu agora, e que eu acho que... E a gente já comentou isso aqui em alguns episódios, que eu acho que o cristão, e sobretudo o cristão católico que perde isso de vista, ele deixa de colher muitos bons frutos, que é a questão do não deixar morrer a sede pela busca, a busca por Deus, né? De você... porque uma vida não é o suficiente para ir buscando a Deus, né? Então, vale a pena que a gente viva em busca desse Deus que é infinito, em busca desse Deus que ele é pleno, ele é completo, e à medida que eu vou buscando, que eu vou, inclusive, deixando que as dúvidas que eu tenho não sejam empecilhos para que eu busque a resposta para essas dúvidas em Deus, né? E você, caramba, eu tenho uma dúvida sobre Deus, eu tenho uma dúvida sobre a fé, e ao invés de usar essa dúvida como uma lápide ali que vai impedir o meu caminhar com Deus, que ainda tem estrada, eu uso aquilo justamente como... Não, eu preciso saber como Deus se manifesta em cima desse incômodo que está na minha alma, no meu coração, e nessa... Porque não cessa, né? Deus sempre coloca uma coisa na gente que inspira, instiga que a gente vá buscando Ele, e isso que tu falou é muito real, porque eu me lembro dessas sensações eu não sei se é de começo da caminhada ou se é pra sempre, porque ainda hoje tenho, mas de buscar Deus e esse é o Mateus, é assim que Deus sonhou comigo, e às vezes não era nem o que eu tava procurando, não era nem o que eu tava buscando, mas de querer encontrá-lo. Isso causa essas coisas em mim, né? É muito E mesmo que não seja o que você estava buscando, é muito melhor do que o que você estava buscando. É melhor do que eu estava buscando. Você não conseguia nem imaginar de tão bom que era, né? Exatamente. Eu tive uma experiência, inclusive... Nosso grupo Geração Aleluia é um grupo carismático. No geral, a gente, quando está em adoração, a gente louva, a gente canta, a gente levanta as mãos, a gente fecha os olhos. A gente aprendeu com o Dom Jacinto a fazer silêncio, porque a gente não fazia. Então, o Dom Jacinto ensinou a gente a fazer silêncio também na adoração. Então, a gente aprendeu isso. E uma vez, o Denzo, o nosso fundador, disse assim: rapaz, tô com uma coisa no coração aqui e agora a gente vai fazer um retiro de silêncio. E a adoração ela vai ser silenciosa. O retiro vai ser 100% em silêncio. Vai ser um retiro por escrito, onde a gente vai se reunir, vai para o lugar e a gente vai fazer esse retiro pessoal. A adoração vai ser lá comunitária, mas em silêncio, não vai ter condutor, não vai ser nada, vai ser Jesus, você e pronto. E eu lembro que na experiência de adorar Jesus sem ninguém ministrando, eu não ministrava, eu não cantava, nada, só de estar ali. E aí, aquilo que você falava, né, de você estar ali olhando, não tem como não acontecer nada. Na minha alma, eu não vou dizer que eu tive dimensão, porque não tem como ter a dimensão, mas foi crescendo em mim a abrangência de Deus e o poder de Deus na história da humanidade. De uma maneira em que eu fiquei me perguntando, meu Deus, como pode o Criador de tudo nesse pão? E isso ia tomando a minha alma não como uma dúvida teológica ou uma questão a ser meditada e pesquisada, mas a abrangência dessa contemplação foi tomando a minha alma de uma maneira que eu, meu Deus, Deus fez isso por mim. E aquilo ia acontecendo sem passagem fundante, sem nada que pudesse instigar essa contemplação. E Deus foi me amando ali, sabe? Sim, sim. De uma maneira muito genuína, sabe? E eu nunca esqueci essa experiência. Ela nunca se repetiu, tipo, mas
Assim, né? Deus sabe as experiências que a gente precisa. verdade. Ele sempre sabe aquilo que a gente precisa ter, né? Mas enfim, só um recorte de... Você falou Não. de olhar e eu me lembrei. E aí, mudando um pouquinho de assunto aqui. A gente tem acompanhado aí nos últimos dias. Como eu fiquei sabendo disso, não sei. Mas que Verdade. teve uma movimentação aí nas redes. Você e o Felipe montaram aí um Instagram e estão falando muito sobre namoro, né? Sobre esse discernimento ali pro casamento, né? E tudo. Interessante e muito necessário. Principalmente pro momento que a gente vive. E aí faço das palavras do Mateus as minhas, né? Tem uma série de pessoas que eu conheço aí do meu convívio que eu queria muito que acompanhassem. Porque precisam do conteúdo que está sendo postado ali. Como foi que surgiu esse... Cara, vamos falar de namoro? E quais os frutos que vocês estão colhendo disso? Na verdade, isso começou na pandemia. Inclusive, muito bonito o trabalho. Sem nenhum... Cara de Sem pau. nenhum, né? Sem nenhum tipo de meta. Então, na pandemia, nós estávamos naquele cenário, né? Que não precisa nem descrever tudo que a gente viveu. Sim. Então, a gente estava... na comunidade, a gente tem manhã de oração, tardes e noites de evangelização, né? Geralmente é assim. E aí, algumas noites a gente tem convivência, né? Descanso. Mas, no geral, é assim. E aí, a gente, quando vai evangelizar, a gente vai pro Shalom, a gente vai pra alguma evangelização específica, alguma coisa assim. E a gente tava só em casa, né? E era tudo online e tudo. E mudou tudo. E, querendo ou não, nosso tempo aumentou. Sim. Nosso tempo aumentou muito, né? Eu não lembro... eu acho que a gente... Eu não sei se eu tava grávida ou se eu não tinha... Nem sabia que tava grávida ainda, não sei. Acho que foi antes da Catarina. E a gente fazia o que tinha que fazer nos nossos trabalhos e tudo. E era muito tempo, a gente cozinhava, né? E a gente fazia muitas coisas. E nisso, os dois conversando e tendo muitas ideias de evangelização, né? Sim. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E a gente fazia live do nada, né? Legal. E tudo tava naquela fase que live, né? Bombava, né? Exato. E aí eu sei que a gente começou a falar sobre essa evangelização dos namorados. E tava chegando 12 de junho. E aí a gente diz, vamos fazer alguma coisa? Vamos fazer um retiro para namorados online? Bora. E isso a gente rezando e partilhando. E Deus ia inquietando, ia lembrando das pessoas que entravam em contato com a gente, ou que a gente já tinha acompanhado de alguma forma, né? E a gente não tem tanto assim pra dizer, a gente tem o nosso testemunho, né? Então a gente começou por aí, pela nossa história e por aquilo que Deus fez em nós, né? Sim. Por aquilo que Deus fez em nós. Então é possível, né? E aí a gente montou um cronograma de retiro que começava com a conversão e a revisão de vida pessoal, né? Que foi o que Deus nos inspirou. E depois ia passando maturidade humana, sexualidade, castidade, afetividade, várias coisas, partilha do casal, nosso testemunho. A gente fez perguntas para o casal discutir entre eles, fazer uma revisão. Caramba, que legal, né? que legal. Então, assim, teve esse primeiro retiro, foi muito legal, foi muita gente. Os feedbacks foram muito bons, vários namoros terminaram. Graças a Deus. Perceberam que não tava legal, isso é um né? fruto importantíssimo, inclusive. E graças a Deus, alguns desses casais hoje já casaram. Né? Caramba, Né? que legal, que legal. E aí a gente fez, não coube todo mundo no primeiro, porque naquela época esses links eram limitados, né? Podia no máximo, sei lá, 100 pessoas e tudo. E aí a gente começou a ter que fazer vários cursos, porque a procura foi crescendo, né? Eu sei que ao todo a gente fez, se não me engano, 8 cursos, 8 retiros, 6, 8 7, edições, sei lá. né? 6. Eu aumentei um pouco, mas foram 6 retiros. E 2 no coração. É como se fossem 2 no coração. Foram 6, ainda bem que ele tá aqui, né? Mas porque ficar esse número gravado errado. Porque teve né? um dos que você botaram 2 computadores abertos no centro. Mas eu sei que foi muita gente alcançada. Foram quantos? Mais ou menos 800 pessoas. 800 pessoas, legal, né, alcançadas. E muitos testemunhos, né? A gente, a cada retiro, a gente mudava um pouco ali a forma. E depois disso, a gente, né, voltou ao presencial, voltou aos trabalhos e tudo ficou aquela semente ali. E eu engravidei, tive Catarina e a gente não conseguiu mais fazer os retiros para namorados. Mas pensando, um dia a gente volta a fazer, né? Mas aí Deus começou a inquietar o Felipe, especialmente, né?
pra gente começar um trabalho de novo. E eu sempre assim, meu Deus, a gente já tem tanta coisa, vamos focar no que a gente tem, fazer direitinho, né, e tal. E aí ele, né, e Deus, amor, hoje Deus me disse isso, né, hoje Deus me falou isso. Eu disse, meu Deus, por que Deus não me fala? Aí eu disse, vamos com calma, né, quando Deus me fala. Mas vai, se você sente, eu te apoio, Deus te abençoe, é isso mesmo e tal. Mas aí realmente Deus começou a falar o meu coração, né, não teve como fugir. E eu, sinceramente, depois desse tempo todo, eu pensava assim, meu Deus, eu não tenho mais o que dizer, eu não sei mais o que dizer. Eu tô travada, não lembro mais, assim. E realmente Deus quer a gente bem fraquinho, assim, né? Sem saber o que dizer, achando que tá totalmente por fora, porque aí ele vai inspirando o que dizer, né? E pra mostrar que não é a gente. Pra mostrar que não é a gente, exatamente. Porque eu disse, olha, eu percebo claramente agora que é da vontade de Deus, mas tô sem força, não tenho o que dizer e não tenho noção, assim, como vai ser, né? E ainda estamos assim. Ainda estamos assim. E graças a Deus, nós estamos tendo essas parcerias, né, com vocês, com também outras pessoas, para ir viabilizando o início desse trabalho, né? Sim. E é isso que a gente quer fazer. No final das contas, a gente sente da parte de Deus que a gente precisa falar sobre isso, né? Como João Batista, que vai aplanando os caminhos para que nosso Senhor venha e o caminho esteja preparado para que Ele faça o que Ele quiser, né? Sim. E provavelmente serão os futuros matrimônios, né? Matrimônios mais consolidados, matrimônios mais maduros, né? Filhos mais bem criados, mais educados, porque, né, estão com pais mais seguros, mais unidos, né? Exato. Matrimônios mais saudáveis e com valor, o único valor que sustenta a gente, que é o próprio Deus, né? Sim. Então, é mais ou menos isso. A partir da nossa experiência, né? Porque a gente realmente não tem tanto o que dizer, não. Mas Deus vai inspirando e Deus vai falando e tem sido assim. Aula número 4. Como correr o mais rápido que você puder no momento de desespero. Agora, eu acho muito interessante, porque assim, tudo iniciou ali no período da pandemia, né? Então foi um momento muito propício para acontecer como aconteceu, né? Eram lives, pessoas que estavam precisando e foi um momento muito delicado, né? E além de fortalecer relacionamentos e garantir ali a formação de famílias firmes no propósito ali em Deus, vocês também curaram pessoas de um momento que a gente viveu, muitas pessoas com crise de ansiedade, né? Tantas coisas que a gente viveu. E aí, depois de tudo isso, vem o boom da tecnologia mesmo, né? De cursos online e tudo. E aí, o quanto isso potencializa, né? Esse curso de vocês, essa formação de vocês vai alcançar tantas outras 800 pessoas, né? Quantos grupos de 800 ou 800 mil que a gente brinca aqui, mas vai que, né? É verdade. E a gente tem falado muito aqui nos últimos dias, às vezes nos bastidores mesmo, sobre a gente estar em um momento em que a gente tem que ensinar as pessoas a serem adultas, né? Ensinar pessoas o básico, né? Onde o básico precisa ser dito. E relacionamento, namoro, dos últimos anos pra cá, é algo que precisa ser batido. Precisa ser destrinchado. É assim, não é do jeito que estão apresentando, não. Tem um formato, tem um jeito para que as feridas não cheguem no... Vai chegar no matrimônio? Vai. Porque ninguém consegue estar com... Inevitável. Com elas tudo saradas, né? Mas pelo menos reduzir para chegar... Empenhado em tratá-las. Pelo menos com um desejo maior ali dentro do... E dar a resposta madura aos desafios, né? Que os desafios vão ter, não tem jeito, né? É um fato. Mas a forma com que a gente responde é diferente, né? A forma de se posicionar, dizendo quem manda aqui sou eu, não é você, o desafio, né? Sim. E aí, quem manda em mim é Deus, né? Então, pronto, acabou. Isso aí faz toda a diferença, né? Mas você sabe que a gente, nessa vivência, nós somos os primeiros a serem beneficiados, né? Sim. Porque, de certa forma, a gente tá falando do que a gente precisa ouvir. É o tempo todo assim, né? Eu lembro que no retiro, o Felipe vai rir agora e ele sempre ri disso, porque realmente é engraçado. Mas no retiro dos namorados que a gente fazia, eu sempre repetia a mesma coisa, que era alguma coisa que pra mim era muito forte. Sim. Que eu dizia, isso aqui é uma coisa muito forte pra mim e quem sabe isso não alcança as pessoas, né? Quando eu lia Gênesis, né? E eu dizia... Ele falou sobre isso? Não. Primeira mão. Já sei. Que eu lia Gênesis, né? Gaguejei agora, fiquei nervosa. E aí
muitas mulheres, quando leem, né, que Deus tirou da costela de Adão, né, e fez a mulher, né, para ser exército e tudo. E aquilo já era, poxa vida, por que foi assim, né? Por que a gente foi tirado da costela? Por que essa forma de expressar, a forma com que a mulher foi criada, né? Poxa vida, não dava pra ser criada pelo menos igual, não, assim, né? Do barro então, de lado. já vem logo aquela raiz feminista de... Bora aqui, bora... Né? Não gostei da Bíblia, né? Não tá legal isso. Traz outro livro. Não quero ser católica, né? Não... Então, assim, e quando a gente vai pegar a raiz das coisas, né? Da mensagem da palavra de Deus, né? A mulher que foi tirada da costela de Adão, né, foi criada dali exatamente para Deus dizer assim, ela foi criada lado a lado, né? Ela tem igual dignidade, né? Ela tem igual dignidade. E aí isso é algo que, assim, talvez você lendo, né? Fazendo uma leitura corrida, né? Ali sem a condução do Espírito, você não passa por cima, você não entende nada e você fica, né? Poxa vida. E... trazendo ainda tantas vozes, como você foi dizendo, de fora, que dizem, não, eu que mando no meu corpo, eu que mando no meu marido, se não quiser do meu jeito, né, assim, essa coisa do que a mulher que a mulher que faz, que resolve, que manda, e o marido é um bobão. Poxa vida, não é essa a via, né? Não é essa guerra de sexos, não é isso. Então, a mulher tem uma igual dignidade, tirada, sim, da costela, do lado do homem, porque lado a lado, de igual dignidade. Da mesma matéria-prima. Mas diferentes. Né? Mas diferentes, porque se complementam, né? Exato. Se complementam. Gente, isso é tão profundidade. Isso é maravilhoso. Agora, se eu não quero assumir o meu ser mulher e quero assumir o lado do homem, e ele quer ser mulher, tá tudo errado. Então, o que acontece? Ninguém se complementa. Vira uma guerra, uma confusão, que se eu tô do lado do meu esposo, mas não sou uma verdadeira mulher, eu não vou ajudá-lo. Eu não vou cumprir a minha missão dentro de casa, né? Eu não vou cumprir a minha missão com os meus filhos e muito menos na sociedade, como mulher, né? E o homem é a mesma coisa. Então, são coisas que você vai escutando de Deus quando você diz, quando você partilha, e que você na sua vida vai dizendo, poxa, naquela situação eu preciso ser mais mulher, né? Eu, Tatiane, posso mudar isso daqui, né? Esse dia a gente lendo uma coisa sobre a comunicação do casal, né? E a gente ri, porque é engraçado a forma do homem pensar, ver a forma da mulher. Vamos ler, viu, gata? E eu dizendo, né? E eu dizendo assim, meu Deus, como eu preciso crescer nisso. Naquele dia eu fiz errado, naquele dia eu podia ter criado um clima mais leve. Então nós somos os primeiros, todos nós precisamos escutar, né? É muito mais fácil ser criança, né? Sim. É muito mais fácil ser cuidado, ser dependente. Mas bora pra vida adulta, né? Tá na hora de crescer. Infelizmente já chegou a hora de crescer. Infelizmente, né? Curioso. Aqui, eu vou jogar aqui, aí livre pra ser contestado, né? Pra vocês dois, inclusive. Não concordo. Mas assim... Meu Deus, a pessoa com a água na boca. Discordo completamente. Vamos soltar piada só depois que a pessoa já... Não consigo! Não, eu não tô com medo de beber essa água. Mas também vou soltar um pigarro a cada instante. Vai dar tempo beber água. Mas assim, eu vendo, por exemplo, o Instagram, redes, notícias, etc., muita coisa, sempre tem essas pautas da visão do namoro por uma ótica que é fora da igreja. É muito fácil você encontrar referências de namoro, e aqui falando do bendito namoro mesmo, né? É o filme que tá passando no streaming, é um cinema ali, enfim. Você tem inúmeras vozes falando como conquistar alguém, como conquistar o parceiro e tal, enfim. Eu vejo a importância da igreja se posicionar claramente sobre a construção das famílias. Porque, assim, eu não sei se vocês têm essa impressão também, mas às vezes parece que da porta para dentro, igrejas, talvez as pessoas mais que estão chegando agora, né, estão entrando na igreja agora, ainda olhem e pensem, a igreja não fala sobre isso. A igreja não trata sobre isso, eu vou ter que estudar fora. A igreja não fala sobre isso, eu vou ter que buscar referência fora. E quando a igreja fala sobre isso, né? A igreja endossa essas coisas, inclusive, né? A gente tem umas
piadocas internas, assim, que a gente solta de vez em quando com os solteiros, que é, caramba, a gente quer... Vamos arrumar aqui uma mulher pra esse nosso amigo, um namorado pra essa nossa amiga. E não é num tom não é num tom pejorativo, é num tom de... As vocações precisam acontecer, uma vez que a gente entende, a pessoa discerne que a vocação é aquela, né? Mas o quanto que vocês acreditam na importância desse endosso para que os homens invistam no cortejo e em conquistar a mulher, na mulher se deixar disponível para conhecer um cara legal e, de fato, não ser aquele negócio de não, vai acontecer de uma maneira que eu não vou me preparar para aquilo, eu não vou endossar aquilo. Vocês acham que... Vocês são da linha de que, sim, é importante que a gente encoraje as pessoas, de fato, a começar relacionamentos, e aqui partindo do princípio que as pessoas fazem todo o processo corretinho, mas o endosso que eu falo, isso... Comecem a namorar, né? Namorem no sentido de conheçam. Ou não. É melhor mesmo você se preparar a sua história enquanto solteiro e deixar que uma hora as coisas de fato vão acontecer. Qual os caminhos vocês acreditam? E aqui é aberto para discussão mesmo. Um ponto que tu falava sobre, às vezes, ter esse sentimento de que, cara, tem alguns pontos que a igreja não tá falando tanto, né? Eu acho que é um sentimento muito de quem tá chegando, na sua grande maioria, mas muitas vezes porque ela só quer olhar para aquilo que vai afetar ela de início, né? Vai olhar para um ponto específico. Tem um cavalo que tá... Como é o nome daquela paradinha que o cavalo... Viseira. Uma viseira, né? Que ele chega olhando para um determinado ponto e acaba que não enxerga tudo. Muitas vezes a pessoa que tá chegando na igreja tem disso, né? De não olhar pro todo. Mas é só olhar com carinho que você vai enxergar o que a igreja mostra, e é muitas vezes o óbvio, e que o óbvio às vezes não é tão dito, passa despercebido, né? Mas é óbvio que a igreja fala e que os próprios testemunhos vivos apresentam essa importância da família, da construção e da necessidade de uma família sólida, né, em Deus. Qual era a outra? Sobre o endosso. Pronto, sobre o endosso. Eu acho que mais do que nunca precisa ser dito. Se soa mais pejorativo ou se soa como uma postura. Mas eu acho... Não sei se eu vou te responder. Mas eu acho necessário, e aí uso o testemunho de vocês mesmo, né, como exemplo. Necessário o relacionamento inicial ser esse, né, de se reforçar mesmo o relacionamento em Deus, para a busca da vocação. Porque a vocação de início vai ser sempre o sentimento, né, aquele desejo e tudo mais da sua vocação. Entendendo-se dentro da sua vocação, ser uma busca também pessoal, né? E depois ir enxergando esses óbvios dentro e encontrando ajuda para discernir na sua vocação específica, né? E aí vai do matrimônio. Mas uma busca pessoal, né? Tem que ter também a busca? Tem. Mas é uma que a pessoa vai encontrar. Ou seja, a pessoa tá ali buscando, cara, é meu momento, vou buscar ali também. Tem as pessoas que vão aconselhar e tem aqueles que ele vai enxergar. Ó. Tem aquele cara que tá fazendo um curso ali voltado para namoro. Tem fulano aqui dentro da igreja, mas que tem uma experiência legal, vou buscar, né? Mas de vir da pessoa. Sim, né? sim. Porque por mais que quem é mais próximo, sim, mas quem não é, chegar, pai, desenrola aí. Vai procurar, né? Dá teu rumo na tua vida, né? Às vezes pode não ser tão legal. Penso que... Não sei se eu respondi a tua pergunta, sim. mas... Qual a tua pergunta? Bom, a igreja fala sobre isso. Aí eu discordo. Não. Deus me livre a discordar, né? Quando a igreja fala sobre o valor da vida, ela tá falando sobre o quê? Né? Exato. Quando a igreja fala, no Amores Letícia, tudo que ela falou sobre o relacionamento de casal, né? O amor do casal, a comunicação do casal... O valor, tudo isso. Ele já está falando sobre um namoro também, né? Aquilo ali não foi construído a partir do nada, né? Quando a igreja relata e escreve sobre o acompanhamento mais profundo dos noivos, a igreja está falando sobre isso. Quando a comunidade, quando a igreja solta vários documentos sequenciais sobre o discernimento, como fazer um bom discernimento, o que é o discernimento, tá tudo na nossa mão, né? Porque a gente faz um discernimento, né, ali pra começar a namorar, pra terminar, pra ser outra coisa, celibatário, sei lá.
Então, nós temos... Agora, nós somos igreja. Então, eu leio aquilo, eu traduzo. Sim. Né? Eu traduzo em palavras e eu coloco ali... a igreja espera que eu, que seja igreja, mostre a minha cara e dê o meu testemunho no mundo, né? Então, como igreja, como é que eu traduzo na minha vida o evangelho? E esse evangelho tem que ser... A minha vida tem que ser colocada como uma lâmpada acesa na mesa e não abaixo da mesa, né? Então, isso é uma das coisas que me inquietou muito para começar esse trabalho. Porque dentro de mim, vamos combinar, gente, é muito mais cômodo não se expor. Sim. É muito mais cômodo. Poxa, nós vamos falar sobre relacionamentos, né? Não dá para falar sobre, sei lá, amor a Deus, algo mais assim. Não dá para me comprometer menos, né? Sim. Então, assim, incomoda a mim mesma, né? E deve incomodar, né? Isso, e é por isso que é importante ser dito, né? Porque ninguém é perfeito, a gente vai falar daquilo que precisa ser dito. Sim. Né? A gente vai falar do evangelho, a gente vai falar do que, né? Da felicidade do homem. O homem é capaz de Deus através do relacionamento, né? Então, com relação né? Como fazer, esperar, né, as coisas acontecerem, como é. A gente não pode nem cair no puritanismo, né? Tipo assim, não pode, eu não posso. Eu vou usar, né, tudo que tampe o meu corpo e eu vou olhar pra baixo. E se eu olhar no olho dele é pecado, né? Não é bem assim, né? Como eu tava dizendo aqui, uma boa amizade, ela constrói muita coisa, né? Ela constrói muita coisa. Um relacionamento que começa por uma amizade, ele já tá bem assim... né? Meio caminho andado, né? Porque você está conhecendo a pessoa, o interior da pessoa, o que ela quer, os propósitos dela, os valores vão de encontro, né? E por outro lado, existe também aquele... De um lado eu falei do puritanismo, né? E do outro lado existe também aquela tendência, assim, que... Depravação total. De se jogar, né? né? De ficar dando sinais, Isso não é legal, isso não é delicado, ninguém gosta disso. Assim, vamos combinar. Aquela menina pra casar, ela não gosta disso, né? Ela não gosta disso. Isso acaba com tudo, né? E o homem também não gosta de uma menina que se joga. Isso não é legal, isso não é razoável, né? Então, assim, é importante estar aberto ao que Deus quer fazer. E uma pessoa que não se relaciona, né? Ela não vai, né? Onde é que você quer encontrar essa pessoa? Na balada? Talvez você erre feio, então, né? Tem gente que Deus ainda dá uma ajudinha, ainda consegue se desenrolar, sabe? Exato. E depois os dois dão um jeito, mas assim, né? Conheça num ambiente onde você acha que é aquele ambiente que vocês vão frequentar o resto da vida, né? Sim. Então, assim, isso não é pra ser, não, é porque é muito certinho. Não, isso é a coerência das coisas, né? O caminho, né? Você quer viver o quê? Você vai viver na balada? É isso mesmo, né? Você quer que ele te traia mesmo? Porque tá na balada, aquela música seduz, vai ter outras pessoas e tudo. É essa vida? Não é essa vida, talvez, né? Então, assim, eu acho que... E também Deus não vai, sabe? Você tá lá só rezando, você tá lá só na sua vida, só fazendo suas coisas. Você vai dizer, olha, o nome dele é José, sabe? Não existe isso, né? Então você precisa ir vivendo a vida que Deus te deu para ser vivida. Ir lá, trabalhar, conversar, trocar ideia e tudo. E naquela vida, a providência de Deus invade com um amor, né? Sim. Que tudo vai acontecendo. É assim, tem que viver a vida, né? Sensacional. Quer fechar ou eu fecho com a última? Não, pode aqui? fechar, eu estou tranquilo. Tati, pra encerrar o nosso... Cara, essa conversa... Que casal, mano. Não, pelo amor de Deus. Tu é doido, foi massa demais. Ave Maria. Aí tem que ter mais um com dois. Mais um. Aí o próximo a gente vai trazer a Catarina. Isso, a Catarina. Aí você apaga o nosso dela, vai ser maravilhoso. Mas, Tati, aí... Enfim, a gente conversou aqui sobre várias coisas... E aí, olhando para tudo isso que a gente conversou e tal, mas também por todo o aparato apostólico que você tem aí de missão e tudo, o que a gente pode deixar de meditação e até de direção, de conselho para as meninas e mulheres, principalmente as solteiras, que estão discernindo ou já discerniram que são vocacionadas ao matrimônio, sobre, primeiro, aí duas coisas. Primeiro, a questão da espera, dessa
a espera em ato, né? A espera em Deus, da vontade dele para aquilo que ele vai preparar, do tempo certo de todas as coisas, mas também, e aí a segunda coisa, o que buscar num parceiro que vai, de fato, ali ser um potencial, um amigo nessa caminhada para o céu, um companheiro, um verdadeiro parceiro na caminhada para o céu. Um Felipe, assim, na vida. Pronto, a segunda já tá respondida. Inspiração. Então, essas duas coisas. Primeiro, como lidar com esse tempo de espera das meninas e mulheres solteiras. E segundo, que sinais prestar atenção aí, tanto os sinais positivos quanto os sinais negativos, na hora de escolher aí o seu parceiro pro time aí. Tá, então, primeiro as dicas... De espera. Tempo de espera. Pronto. Gente, no tempo de hoje a gente quer tudo na hora, né? Na hora do nosso jeito. E se não for, a gente processa. É verdade. Então, a gente é muito ansioso, né? A gente quer tudo logo. E isso é bem prejudicial, né? Porque nesse caso... não tem mais o que fazer, né? Pode ser que em alguns casos existem anulidade, outros casos você vai terminar, poxa vida, um relacionamento construído ali, aquilo estava tudo tão bonito, de repente... Mas na verdade, talvez não tinha a base, né? Não tinha solidez para continuar aquilo que foi começado, né? Então, isso aí já vale a pena esperar, né? Esperar pra avaliar se é tempo de começar a namorar. Porque às vezes namorar parece uma coisa tão assim... Tão bobinha. Se não der certo, termina. Mas depois que você começou a namorar, você já tá se comprometendo com a pessoa. Você já tá se comprometendo. Sua agenda já tá ligada ali à agenda da pessoa. E aí você, sabe? Então, começa a namorar sabendo se é isso mesmo. Assim, é isso mesmo? É essa pessoa mesmo? Tem gente que começa a namorar porque tá com vergonha de dizer não. Poxa, caramba, aí vai ser tão complicado esse namoro, né? Vai ser refém o tempo todo. Então, pense direitinho, avalie se é tempo, né? Se você reza, né? Reze, pergunte a Deus. Olha, às vezes tem coisas que a gente acha que Deus não tá... Deus está interessado em tudo na nossa vida. E isso não é qualquer coisa, né? Então, se você perguntar a Deus, Ele vai dizer, Ele vai dar sinais, né? Mesmo que você não saiba escutar a Deus ainda, esteja começando uma relação com Deus, faça o exercício, vou olhar para a câmera. Faça o exercício de perguntar para Deus, com as suas palavras, do jeito que você sabe. Né? No silêncio do seu quarto ou no silêncio de uma capela, mas no silêncio, né, do seu coração. Meu Deus, é da tua vontade esse relacionamento? É mesmo essa pessoa? Né? Me parece que mas é mesmo. Faça como São Francisco, pegue a palavra e abra a palavra. Né? Abra assim. Isso não é a sorte, isso não é sorte. Isso é a palavra de Deus. E talvez na sua forma ainda inicial de conversar com Deus, pode ser assim que Ele queira te dizer. Ele me disse muitas vezes, né? Eu já cheguei a rezar assim... Meu Deus, se for isso aqui, nesse papelzinho eu vou colocar essa opção. E no outro papelzinho, pronto. Se cair mais pra cá, Jesus, é o que você quer. Pronto, é isso. É muito infantil? Mas era a minha forma de me relacionar. Deus respeitou isso. Hoje eu não faço mais isso, obviamente. Sim. Mas, né, então, pergunte a Deus, né? É isso mesmo. E claro, esperar tem os seus efeitos, né? Esperar tem os seus efeitos. Porque no desafio, a gente esperar nos deu, como vamos dizer assim, uma força maior, né? Uma força maior para agir com sabedoria, né? Esperar o tempo de Deus, esperar o tempo para casar, esperar... enfim, saber esperar, né? Sim. Bom, eu namorei à distância, eu soube esperar porque a gente queria se encontrar todo dia, né? E não podia. Então, graças à missionariedade que Deus nos chamou, que eu não vou indicar para todo mundo namoro à distância, não vou, né? Mas graças à providência de Deus, na nossa vida foi assim. Graças à missionariedade, respeitando aquilo primeiro que Deus me deu, que era a vocação, era a nossa condição. E a gente precisou viver nessa condição. E deu super certo, né? Mas os encontros presenciais, com muita espera, com muito, né? Então, a espera, ela constrói no silêncio
algo que a gente não vai conseguir construir. A espera em Deus. Sim. Né? A espera em Deus. Inclusive para aquelas pessoas que estão solteiras e que não têm a pessoa. É uma espera em Deus. Uma espera sofrida, onde você vai ali na Santa Missa, você oferta, na sua oração você oferta, nas suas dores. A gente sabe, né? No coração de alguém que sabe que tem um matrimônio, existem dores próprias. E olha, pode ser que nunca se concretize. Pode ser que nunca se concretize. E isso vai ser uma desgraça? Não. Porque por aí também passa a providência de Deus. Né? E você pode ter algo a comunicar ao mundo, às pessoas que passam por você, por meio dessa forma de vida. Você é chamado ao matrimônio, mas não concretizou, né? Eu morei com uma senhorinha de, não me lembro, acho que uns 70 anos, que todo mundo olhava pra ela e achava que ela era celibatária. Ela morava na casa feminina e tudo. Ela dizia, não, eu sou chamada ao matrimônio, mas é porque eu não concretizei ainda, se Deus quiser. Caramba, olha só. Se não, eu vou morrer solteira, mas eu sou solteira. Deus me chama ao matrimônio. E é verdade, né? A gente não é celibatário. Quem é celibatário não é por falta de opção, não. É importante você dizer, né? Isso, é verdade. Então, assim, existem as pessoas que vão ofertar e vão ser pessoas íntegras da mesma forma, que ofertaram aquilo a Deus, né? E isso é o mais belo. E no céu a gente vai ter os nossos, né? Cada morada que merece, né? Talvez essa morada aí seja uma morada bem especial, né? De quem ofertou o seu estado de vida, né? Porque não conseguiu concretizar. E a dica para as mulheres... Do que observar de positivo ou negativo na hora de escolher o parceiro, as características dele. Pronto, no namoro a gente... Na convivência a gente tem acesso no início a só o que é de bom. E depois a gente vai percebendo, né? Por isso que é uma espera, né? Sim. Às vezes a pessoa casa... Exatamente. Nem todo mundo é como São Luís e Santa Zélia, que com 3 meses de namoro casam e tá tudo certo, né? Sim. Mas aos poucos as coisas vão aparecendo, né? Aquilo que me incomoda, aquilo que parece meio incoerente. Opa, ele falou isso, mas ele faz diferente, né? E isso aqui... enfim, é importante avaliar os valores. Sim. Os valores são coisas básicas, né? Que vão compondo ali a base da relação e da vida da pessoa. Então, se os valores já são contraditórios, pode ser que não seja legal, não dê certo mais pra frente, né? Tem algumas coisas essenciais na nossa vida e que você pode pensar assim, isso aqui é essencial e eu não estou disposta a renunciar. Se você vai precisar renunciar por causa dessa pessoa, talvez não seja o ideal você estar com essa pessoa, né? Se eu estivesse com uma pessoa que dissesse assim pra mim, Tati, eu tô na comunidade, eu gosto, mas se um dia não der certo, eu vou sair. Tivesse uma mentalidade assim, tipo assim, sei lá, eu tô aqui, mas tá assim, não sei. Poxa, já não é pra mim. Pode ser que Deus me chame um dia a outra coisa, mas se Ele me chamar, né? Eu tô aqui para que der vier, né? Eu quero uma pessoa que viva comigo as consequências dessa vivência, positivas e negativas, né? Ou uma pessoa que não tem ali o valor do ser família, né? Sim. Talvez porque teve uma família muito desestruturada, pode acontecer, né? Desestruturada, não tem determinados valores e tudo. Isso para mim é inquestionável. Né, inquestionável, né? Uma pessoa que não sofre quando vê um término de um matrimônio, tem uma coisa estranha, né? Uma pessoa que já começa o relacionamento dizendo assim, olha, eu acho lindo o filho dos outros, mas eu não quero ter. Eu não quero ter, né? Então, poxa, é isso mesmo? Não, com o tempo, Deus vai trabalhar ele. Pode ser que trabalhe, pode ser que mude, mas cuidado com os valores essenciais, né? E é certo, nós estamos na vida do outro, como no matrimônio, para levar o outro para Deus, né? Sim. Então, eu não espero que o Felipe seja perfeito, né? E com o tempo a gente vai conhecendo as coisas. E eu tô aqui para iluminá-lo, eu tô aqui para ajudá-lo, levá-lo para Deus. E ele também. Mas existe limite para essas coisas, né? Eu não posso aceitar casar com uma pessoa em que me incomoda profundamente as coisas, só porque, sei lá, eu tô mais velha e eu tô com medo de ficar sozinha, eu tô com medo de não ter filhos. Né? Então, assim, isso é bem, bem delicado, né? Então, veja direitinho quais são seus valores, o que você quer da sua vida, né? Quais são a essência da vida para você, é o quê? Essa pessoa respira essa mesma essência, né?
Você tá em paz quando você tá com essa pessoa? Vocês sonham juntos os mesmos sonhos? Então, talvez, né? E aí, pergunte a Deus que no final ele assina embaixo. Dá tudo certo. Excelente. Deixa eu ver se Olha, temos. Quem assistiu esse episódio aqui, casar errado, assistiu errado. Assistiu errado. Se assistiu do Felipe esse aqui, casou errado, meu amigo, aí você Olha só. pode fechar a tampa porque você assistiu muito errado, né? Então assista, reassista. Sabe aquela pessoa que tá namorando, né? Que tá com o namoro esculhambado? Vamos assistir um negócio, vamos abrir aqui o YouTube. Ei, bora ver um negócio aqui da Netflix. Nem é da Netflix. Netflix não patrocina nós não, faz teu nome, rapaz. Vai assistir esse negócio bem que se tu vê, rapaz, a pessoa errada. Aí tu pega no... Entendeu? Manda lá pra galera. Deus já vai faz falando. o Deus teu falou nome, muito aqui. Deus falou muito aqui, então. Eu tenho certeza que a pessoa vai dizer, pô, valeu. Realmente fez sentido o que tu me mandou. Pode ser que a pessoa te bloqueie, talvez. É um risco. Mas é um risco, em né? nome das boas vocações. Ora, mas você não foi crucificado de cabeça pra baixo no formato de um X, não foi decapitado, não foi... Você fez o quê? Um foi só compartilhar. bloqueado. Exato, é um só martírio foi moral. Bloqueado, né? Exato. Os martírios de hoje são muito mais simples, né? Ou, né? Não sei nem se dá pra ser chamado de martírio, mas Não, enfim. Obrigado por ter acompanhado até aqui. Um cheiro no seu coração. Tem mais alguma coisa, Matheus Fernandes? Só agradecer, Tati. Muito obrigado pela conversa. Obrigada Muito também. obrigado. Deus abençoe Muito obrigado. vocês e parabéns pelo trabalho, viu? Ah, que é isso. Bendito seja Deus por esse lugar, por essa mesa, Amém. por vocês que se dispõem a fazer esse trabalho que evangeliza tanto. Amém, amém. Se quiser divulgar alguma coisa da comunidade, Sim. o episódio vai ao ar em maio, ainda em maio. Então, se tiver alguma coisa da comunidade que queira divulgar, algo do Bendito Namoro que Sim. queiram divulgar, espaço aberto. Tá aqui consultando a produção. Datas. Né? Datas. Pode falar a data aí, que eu... Qualquer coisa vai estar na legenda de algum lugar aqui. Pronto, é verdade. Então, primeiro, a gente falou tanto do Bendito Namoro, né? Um projeto que está começando, que a gente não sabe exatamente aonde vai dar, mas a gente começou, né? Obedecendo a Deus, né? E a gente conta com vocês lá também para nos sugerir temas, né? Para construir com a gente esse canal. E se você quer saber assim, mais informações sobre a comunidade Shalom, inclusive as novas vocações, se você fica mexido assim, Olha né? aí, ó. A gente nunca sabe. Eu sou, inclusive, a secretária vocacional aqui da Missão de Teresina, né? Olha Então, só. a gente tá disponível. Tá falando com a pessoa certa. Mas segue também o @Shalom Teresina, né? Porque no @Shalom Teresina tem sempre os eventos, tem um acampamento de jovens, né? Tem sempre um evento pra você ou pra alguém que você conhece, que você quer levar pra Deus, participar, tá bom? Bendito seja Deus por esse lugar. Muito obrigada. Amém. É isso. Deixa eu ver se Se algum arroba foi falado ou algum evento foi divulgado e a gente não botou aqui, desculpa. O editor às vezes tá na correria e ele faz o previsto e acaba passando alguma coisa batida. Mas se você ouviu, vá lá nas redes, procure, né? Siga lá o Shalom. Não sei nem se é possível alguém não seguir o arroba do Shalom. Né? Exatamente, mas assista. Né? Assista não, siga. E aproveita para se inscrever no nosso canal, porque tem gente que acompanha até o final, esperando a hora de terminar e desligar, mas não se inscreve. Não, aí não colaborou. Não, pelo amor de Deus, aí é complicado. Se inscreva, meu povo, deixa teu comentário aí que é bom, é legal. O YouTube gosta muito disso para jogar para outras pessoas. É verdade. Real. É isso. Temos. Cheiro, meu povo. É isso, pessoal. Fiquem com Deus, rezem por nós. Rezem pela Tati, pelo Felipe, pela Catarina, pela família deles, pela família Shalom. E até a próxima. Tchau.